Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Combustível mais caro. Aumento chega às bombas e assusta consumidor. Preço em alguns postos subiu mais que o anunciado pelo governo. Bolsa Família pagará bônus de R$50 para jovens de até 18 anos. Medida provisória com as novas regras do auxílio será publicada amanhã. Nossos repórteres saíram às ruas hoje, no dia seguinte à volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. E constataram que muitos postos de combustíveis estão cobrando valor acima do anunciado pelo governo. O Luiz trabalha como taxista e está preocupado com o retorno da cobrança de impostos sobre a gasolina. Porque automaticamente aumenta o custo, do meu trabalho e diminui a minha renda. Então a gente tem que procurar sanar por outro lado. Em algumas capitais, o preço da gasolina e do etanol chegou na bomba muito maior do que o anunciado pelo governo. Pelos cálculos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gasolina deveria ficar 34 centavos mais cara e o etanol 2 centavos. Em Brasília, até o início desta semana, esse posto cobrava R$ 5,19 no litro da gasolina e hoje o valor subiu para R$ 5,76. Neste outro, o litro ficou ainda mais caro, R$ 5,88. O aumento foi quase o dobro do que era esperado. Em Fortaleza, este posto não reajustou os preços, mas os valores já estavam maiores do que os de Brasília. Em Recife, o litro da gasolina está dentro da margem. Subiu de R$ 4,97 para R$ 5,29. Mas o etanol passou de R$ 3,98 para R$ 4,28, uma diferença de 30 centavos. O aumento do etanol tira a competitividade do biocombustível. Para este economista, a prática pode ser uma tentativa de forçar o consumo da gasolina e aumentar os lucros. Os donos de postos, eles têm a liberdade de estar fazendo o seu preço final. É certo que a gente vê um movimento muito claro de tentativa dos empresários recuperarem suas margens, aquelas margens que foram perdidas no período ali de pandemia. Os motoristas reclamam da falta de fiscalização dos órgãos de proteção do consumidor. Não tem um posto assim que é mais barato. Quando um aumenta, todos já aumentam junto. Então, acho que não tem fiscalização. A Secretaria Nacional do Consumidor ainda não se manifestou sobre o assunto. Em nota, o PROCON do Distrito Federal ressaltou que não existe tabelamento de preço de combustíveis e que, por isso, os donos de postos são livres para venderem o produto com o preço que desejarem. No entanto, o órgão informou que preços considerados abusivos podem acarretar em multa para os empresários. O PROCON disse que motoristas que se sentirem lesados podem fazer denúncias e que a fiscalização será imediata. A Serasa montou um feirão online para negociar as dívidas dos brasileiros. Em janeiro, o país bateu recorde de inadimplência. 70 milhões de pessoas estão com as contas atrasadas. Em 2019, Cláudio fez um empréstimo bancário de R$20 mil, mas perdeu o emprego e ficou sem renda. Hoje, a dívida está perto de R$100 mil. Tentando pagar uma dívida, entrei numa dívida pior. E agora, quando você vai tentar renegociar ou até pagar quase R$100 mil, é uma bola de neve. Os juros são muito abusivos, é muito alto. Mais de 70 milhões de brasileiros estão na mesma situação do Cláudio. Uns 40 mil por aí. Eu estou devendo o imposto de renda, estou devendo o INSS, que eu sou MEI, né? Segundo dados da Serasa, foram registrados mais 600 mil novos devedores em dezembro e janeiro. O montante devido pelos brasileiros chega a 323 bilhões de reais. O valor médio da dívida dos inadimplentes é de aproximadamente R$ 4.500. As pendências financeiras são, principalmente, com bancos e cartões de créditos, despesas no setor varejista e contas básicas, como água e luz. No país inteiro, o percentual de brasileiros endividados chega a 43%. Esse número ele é bastante expressivo.
Em alguns estados, ele chega até mais de 50% da população economicamente ativa e inadimplente. De olho no tamanho do problema, o governo federal anunciou que está elaborando um programa de parcelamento dos débitos, incluindo aqueles que contrataram empréstimos consignados do Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família. A estimativa é que 3,5 milhões de pessoas aderiram à modalidade, contratando um total de 9,5 bilhões de reais. Esta especialista diz o que o endividado deve fazer para organizar as contas. O primeiro passo é identificar todos os seus números. Então, pega um caderno e anota cada detalhe. Quanto gasta com comida, restaurante, quanto que gasta no supermercado, roupa, sapato, identifica todos. Ali você vai pegar o teu gargalo. Se você pode pagar só R$70, não faça um acordo de 80. Por mais que venha aquela promoção, não faça, porque de onde você vai tirar os outros 10? Só se você conseguir tirar esses outros 10 uma outra fonte de renda. Os endividados podem entrar em contato com a Serasa pelo site, por telefone ou até pelo WhatsApp. A inadimplência é assunto para o quadro Faça as Contas com Salete Lemos. Olá, boa noite. Aqui no Faça as Contas, a dificuldade cada vez maior de mantermos os pagamentos em dia. Entra governo, sai governo e o desafio só faz aumentar. 70 milhões de brasileiros devendo o que podem e o que não podem pagar. A renegociação facilitada de dívida, lembra? Que foi propagada pelo governo Lula, ainda não é prioridade, o que deixa credores e devedores em situação de total descontrole orçamentário. Eu não estou falando, gente, apenas de nós consumidores, pessoas físicas, eu estou falando de empresas que, pressionadas pelo peso das dívidas, estão procurando saída na justiça. Falência, concordata, recuperação judicial. Em Brasília as atenções agora se concentram na taxa de juro, que ganhou, inclusive, novos confrontos, hein? Com a reoneração dos combustíveis, o governo não só mexeu no preço do combustível, como anunciou a cobrança de um novo imposto nas exportações, alardeando que, olha, eu estou fazendo aqui a minha parte, agora do ajuste fiscal, e agora o Banco Central tem que baixar os juros. A estratégia do governo é arriscada e perigosa. Primeiro porque, querendo ou não, vai ter um impacto na inflação, né? Que, como nós sabemos, pega o bolso de quem vive com menos grana. E segundo porque, gente, criação de imposto, nesta altura, não é alguma coisa que o Brasil deva comemorar, hein? Provisório? Já vi esse filme, você também, CPMF, que de provisória não tinha nada, hein? O governo diz que o programa de renegociação de dívidas vai sair assim que o Banco Central iniciar trajetória de queda de juros, hoje 13,75% ao ano. Como nós sabemos que pagamos juros bancários de até 300% ao ano e não 13,75% ao ano, e como os juros bancários não entraram nessa discussão do governo, pode ficar o dito pelo não dito. O novo Bolsa Família será retomado oficialmente amanhã e tem novidades. A repórter Bessi Cavalcante traz os detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite para você, bem-vinda aqui com a gente. Bessi, como é que será esse novo Bolsa Família? Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar a medida provisória aqui no Palácio do Planalto. E as mudanças no Bolsa Família devem garantir um benefício de R$ 600 por pessoa da família, além de R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade e ainda um acréscimo de R$ 50 para crianças de 7 anos em diante e até os 18 anos, jovens de 18 anos e também as gestantes. As mudanças, né, esses acréscimos, eles vinham sendo costurados ali pela equipe econômica do governo com a equipe de desenvolvimento social e foram um dos principais desafios da ala política do governo para implementar o novo Bolsa Família. O governo tem uma ideia de que o programa não seja só uma ferramenta de transferência de renda, mas também um mecanismo de desenvolvimento social. Isso porque o governo volta a exigir o comprovante de vacinação, a frequência
escolar e também o acompanhamento pré-natal das gestantes. Entre as mudanças estão ainda previstas uma revisão no cadastro único por causa do número de fraudes registradas no antigo Auxílio Brasil. A renda mínima para ter acesso ao novo Bolsa Família é de R$ 218 por pessoa da família. Amanda, Augusto. Obrigada, Bess. Ou seja, uma reestruturação do programa. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu o aumento da multa para empresas que pagam salários menores para mulheres que exercem a mesma função que os homens. A declaração foi em um café da manhã entre as ministras, as presidentes dos bancos públicos e a primeira-dama Janja. O evento marca o início do mês internacional da mulher. No dia 8 de março, o presidente Lula vai fazer vários anúncios de projetos ligados às mulheres. Ele já anunciou, pode falar, né, Janja? Ele é fofoqueiro. A primeira-dama que disse, eu não sou. Quando ele disse que vai assinar o projeto de lei para mandar para o Congresso Nacional, garantindo, porque a nossa lei não nos serve, a que está lá, garantindo igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil. De acordo com a ministra, o texto ainda não está fechado, mas uma das ideias é aumentar a multa para o empregador que descumpre a legislação. Nós temos que mudar essa lei da reforma trabalhista para colocar uma multa maior para não valer a pena tratar de forma desigual homens e mulheres. Nós temos estudos de Banco Mundial, de organismos internacionais que provam por A mais B que nós temos condições de diminuir a miséria e a pobreza e erradicar a miséria no mundo apenas igualando os salários entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, o CONSEA, proibiu o uso de animais em pesquisas para o desenvolvimento de cosméticos, produtos de higiene e perfumes. As novas regras começam a valer hoje. A resolução publicada nesta quarta-feira pelo órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação proíbe que fabricantes de itens de higiene pessoal, cosméticos e perfumes testem ingredientes ou compostos em animais vertebrados, como cães, coelhos e ratos. A regra vale para produtos em que as fórmulas já tiveram segurança e eficácia comprovadas cientificamente. Em caso de novas fórmulas onde a eficácia não é comprovada, a resolução determina o uso de métodos alternativos reconhecidos pelo Conselho, que possam substituir ou diminuir a prática de testes em animais. Se os produtos já houverem sido testados anteriormente e houver relatos de que eles não causam as toxicidades, esses produtos que compõem o novo cosmético não precisarão passar por novos testes. Para a coordenadora do Conselho, a regulamentação é um avanço e busca adequar as práticas científicas aos padrões internacionais. Na Europa, a utilização dos animais em testes foi banida em 2013. Essa resolução ela tenta harmonizar a necessidade e os anseios da comunidade de uma forma geral, da sociedade protetora dos animais, da própria indústria desse setor e também dos cientistas, para que nós possamos avançar e preservar a nossa autonomia em relação à questão de estudo de cosméticos e também, de uma certa forma, harmonizando com a legislação internacional. Segundo o projeto de lei aprovado pelo Congresso no ano passado, as empresas têm até 2 anos para atualização das políticas e planejamento de métodos alternativos a serem adotados. A medida não altera a liberação de testes em animais para desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Que bom, né, gente? Proteger os animais é um exemplo de avanço civilizatório. E agora nós vamos mostrar um exemplo de barbárie. Em Goiânia, um policial militar deu um soco no rosto de uma menina dentro da academia. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança. A jovem de 18 anos fala com 2 amigos. O policial se aproxima, conversa rapidamente e a empurra. A moça faz o mesmo e leva um soco. Os colegas da vítima tentam segurá-lo e o agressor parte para cima de um deles. Na delegacia, a moça disse que a confusão teria começado porque ela demorou para sair de um equipamento que a esposa do policial queria usar.
Em nota, a academia disse que não compactua com a violência e que o agressor não faz mais parte do quadro de alunos. Já a Polícia Militar disse que o PM está de férias e determinou a instauração de um processo administrativo para apurar o caso. Um homem de 27 anos morreu ao tentar escapar de um incêndio num apartamento no 11º andar de um prédio em Campinas, no interior de São Paulo. Para fugir das chamas e da fumaça, ele se pendurou na janela, mas não resistiu e acabou caindo de uma altura de 35 metros. Uma perícia foi feita e deve apontar a causa do incêndio no prédio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou novamente o litoral norte de São Paulo. Vamos ao vivo a São Sebastião conversar com a repórter Giovane César. Boa noite, Giovane. O governo paulista já definiu as áreas em que serão construídas as moradias, as novas habitações de quem está desabrigado, desalojado ou então vive em área de risco? Boa noite. Boa noite. Definiu sim, Amanda. O governo do estado anunciou a construção de casas populares, de 400 a 600 casas populares, e definiu também 3 lotes, 3 terrenos onde essas casas deverão ser construídas, nos bairros de Maresias, Topolândia e na própria Vila do Saí. Sobre a questão do turismo, que interessa muito para a economia e movimenta a economia da região, o governo anunciou linhas de crédito no montante de 500 milhões de reais para melhorar a infraestrutura e também os negócios aqui na região. Essas ações fazem parte de um conjunto de iniciativas para melhorar, para recuperar o turismo na região. Bom, o governador também, voltando à questão da tragédia, o governador Tarcísio de Freitas anunciou também que o governo do estado vai instalar sirenes em áreas consideradas de risco de deslizamento. Estamos conversando com as empresas que instalaram sirenes em outras regiões do Brasil para entender o funcionamento e iniciar um processo de definição de requisitos técnicos e de aquisição dessas sirenes. O que a gente quer é que no verão do ano que vem, ou seja, no período de chuvas do ano que vem, a gente esteja bem melhor equipado na região metropolitana de São Paulo e nas regiões mais suscetíveis a deslizamentos, regiões de áreas de risco, como por exemplo o próprio litoral norte, e a gente conte com mais essa ferramenta para evitar acidentes. Hoje o motorista voltou a enfrentar lentidão aqui nas estradas, né? São 14 pontos de bloqueios parciais, as pessoas enfrentaram assim engarrafamentos enormes, inclusive aqui na nossa frente, no momento, tem um desses bloqueios. O bloqueio é feito ali, ó, aqui por volta do quilômetro 178, e as pessoas enfrentam aí uma parada de 1 hora, 40 minutos, no mínimo meia hora, né? As equipes continuam a operação de busca lá na região da Baleia Verde, onde ainda tem um desaparecido, que nós mostramos essa semana, um homem que vendia pimenta ali na região, de 52 anos, e que não foi localizado até agora. Os bombeiros, o local é muito de difícil acesso, os bombeiros ficaram até ilhados durante algum tempo, né? A previsão do tempo para amanhã é de sol com pancadas de chuva, então a gente fica apreensivo quando se usa esse termo pancadas de chuva, né? Lembrando que ainda existem, que foram 64 mortes e ainda tem esse desaparecido, o Eliseu. De São Sebastião, nós estamos aqui em Juqueí. Giovane César para o Rede TV News. Obrigado, Giovane. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Anderson Torres e manteve o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal preso. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações sobre isso. Boa noite para você, Igor. O que o ministro considerou para tomar essa decisão?
Augusto, Alexandre de Moraes disse que, no mínimo, houve omissão de Anderson Torres em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro, viu? Boa noite para você, para Amanda, para todos que nos acompanham aqui no nosso Rede TV News. A defesa pediu ao STF a soltura de Anderson Torres com o argumento de que não há provas que indiquem uma relação dele com os atentados. Então, Alexandre de Moraes pediu uma manifestação sobre esse assunto à Procuradoria-Geral da República. A PGR disse que, com base nos depoimentos colhidos até agora, pode ser que Anderson Torres atrapalhe o processo investigativo e defendeu a permanência dele na cadeia. Alexandre de Moraes concordou e também lembrou da minuta com teor golpista encontrada na casa do ex-secretário. Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro no batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Ele é acusado de omissão e conivência com os atos antidemocráticos. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal, no Distrito Federal, a condenação definitiva de mais 42 extremistas presos em flagrante durante os ataques golpistas de 8 de janeiro. A AGU também pediu que os envolvidos paguem quase 21 milhões de reais para ressarcir os danos causados ao patrimônio público. Os suspeitos já tiveram os bens bloqueados no mês passado. O valor da indenização corresponde ao prejuízo referente à destruição provocada no Palácio do Planalto, no Supremo e no Congresso Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho com representantes de plataformas digitais para discutir propostas de regulamentação das redes sociais. O tema foi discutido hoje no encontro entre o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e representantes das plataformas. Eles apresentaram ao ministro ações para impedir a divulgação de notícias falsas pela internet. O grupo pretende debater propostas de melhoria da autorregulação e um projeto de regulamentação que será sugerido ao Congresso Nacional. Aquele PL das fake news está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. Cientistas de Minas Gerais conseguiram produzir carne de frango em laboratório. Além de se tornar uma alternativa para a alimentação, a tecnologia pode ajudar na recuperação de lesões musculares. Os estudos foram feitos por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e do Cefet, Centro Federal de Ensino Tecnológico. Eles isolaram células-tronco do tecido muscular do frango e produziram um novo pedaço de carne em apenas 2 semanas. Durante o processo, não houve alteração genética das células. Elas rapidamente se diferenciam em fibras musculares, iguais as fibras que a gente tem no nosso corpo, sem necessidade de a gente adicionar mais nada. Isso é importante porque isso diminui o custo de produção. Para garantir a produção da carne de frango em laboratório, pesquisadores do Cefet desenvolveram biomateriais. Um deles é esse aqui, um suporte à base de acetato que possibilita a reprodução das células musculares. A proliferação começa assim que as células entram em contato com esta folha. A engenharia de materiais foi fundamental também para dar sabor à carne. Traçamos a alternativa de encapsular a gordura em microcarregadores para tentar minimizar aí esse problema e tentar trazer aí para a carne a gordura e, consequentemente, todas as propriedades de um bife normal. Além de possibilitar uma alternativa para o consumo de carne, a tecnologia desenvolvida pelos cientistas mineiros pode ter outras aplicações, entre elas a geração de tecidos humanos para os casos em que o músculo lesionado não consegue se regenerar sozinho. Você pode usar isso para um material para recompor essa lesão, seja uma lesão muscular do músculo esquelético ou seja uma lesão muscular cardíaca, por exemplo. A primeira carne feita em laboratório foi produzida na Inglaterra em 2010. Em Singapura, a comercialização foi liberada em 2020. Nos Estados Unidos, a agência reguladora avaliou que o consumo é seguro, mas o produto não está à venda. Aqui no Brasil, ainda não há regulamentação. Mesmo assim, os pesquisadores trabalham para criar mecanismos de produção em grande quantidade. Para que abater o animal se nós temos a possibilidade de crescer um bife em laboratório, de frango ou de boi? Daí é uma grande motivação. A chegada de navios iranianos no Rio de Janeiro está dando o que falar. Autoridades americanas já se manifestaram contra a permanência das embarcações no litoral brasileiro. Ao vivo,
Do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini traz os detalhes para a gente dessa história. São quantos navios atracados aí, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, são 2 navios. Os navios Irins Makran e Irins Dena, que são da Marinha do Irã, estão atracados aqui no porto do Rio de Janeiro com autorização do governo federal. A liberação foi publicada no Diário Oficial da União. Essa autorização, assinada pelo vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentes, vice-chefe do Estado-Maior da Armada, vai até sexta-feira. Em uma publicação nas redes sociais, o senador americano Ted Cruz afirmou que a atracação desses navios de guerra no Brasil tem consequências perigosas e representa uma ameaça direta à segurança dos americanos. Ele também ameaçou sanções ao Porto do Rio de Janeiro e a quaisquer empresas brasileiras que prestarem serviços ou aceitarem pagamentos desses navios. No último dia 15, pouco depois do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden em Washington, a embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Begley, chegou a pedir que o país não permitisse que essas embarcações atracassem. No primeiro momento, a solicitação foi aceita, mas dias depois, os navios receberam a liberação por parte do Brasil. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Pois é, e ficou esse mal-estar diplomático. Obrigada, Tony. O Rio de Janeiro completa hoje 458 anos. O aniversário da cidade foi comemorado pelos cariocas num dos mais lindos e admirados cartões postais do Brasil e do mundo. Aos pés do Cristo Redentor, assim começou mais um dia no Rio de Janeiro. As comemorações pelos 458 anos da Cidade Maravilhosa contaram com a banda da Guarda Municipal, que tocou o hino da cidade. Na missa celebrada pelo arcebispo Dom Orani Tempesta, o cardeal exaltou a aniversariante ilustre. A cidade do Rio de Janeiro tem seus altos e baixos na sua história de 458 anos. Momentos de prosperidade, de presença, de beleza, de cidade se projetar para o Brasil e para o mundo. E como toda festa, teve bolo e parabéns. Uma cidade que é referência em muitas coisas, não só na cultura, mas na economia criativa, no óleo e gás. É uma cidade fruto, base de centro de pesquisas, de universidades importantes. Então, hoje, acima de tudo, é um dia da gente ter muito orgulho de ser carioca, de estar no Rio de Janeiro e, acima de tudo, amar essa cidade. A gente encerra esta edição de hoje com imagens da cidade maravilhosa. Parabéns, Rio de Janeiro. Boa noite para você e até amanhã. Parabéns, Rio.